Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Falar para vocês, ontem a gente não teve o nosso vídeo aqui no canal, da leitura, de Gênesis 25 e 26. Aleluia, mas hoje nós teremos, tá certo? A leitura vai ficar um pouquinho extensa. Louvado seja o nome do Senhor, porque iremos ler do capítulo 25, aleluia, até o capítulo de número 28 e ler todo o livro de Mateus, capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa leitura em nome de Jesus, dizendo assim: Paizinho querido, Paizinho amado, obrigada por mais uma oportunidade de meditar na Tua santa palavra. Senhor, aleluia, que ao nós meditarmos na Tua palavra, Senhor, nossa fé possa ser renovada, nossas forças, assim como as promessas são renovadas nas nossas vidas através da Tua poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e ministra, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar Gênesis, capítulo de número 25. Amém? Glória a Deus, que fala, aleluia, outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Jossã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joscã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Azurreus, os Letuseus e os Lemeus. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presente para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que fica o leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteu. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidel, Missão, Misba, Dumá, Mazá, Haddad, Tema, Getu, Nasfins e Quedemá. São estes os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam o nome deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sul, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, por isso Isaque orou a Deus e o Senhor em favor dela. E o Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim:
Por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro. O mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado, o calcanhar de Esaú, com uma das mãos. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. E Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou Jacó e os seus direitos ao filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer, levantou e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas esta terra, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar, quando homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher. Ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar mataria para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou pela uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela é sua irmã? É que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantação e ali colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado, no tempo em que Abraão
ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra, você ficou mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão, que os filisteus havia tapado depois de sua morte. Isaque pôs nos poços o mesmo nome que o seu pai havia posto. Um dia um empregado de Isaque estava no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Beceba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muito. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os empregados cavaram outro poço. Isaque e Abimeleque faz um trato. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram seu amigo Al-Azate e Ficol e o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? E eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com o juramento. O trato é este: você não nos fará mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você. Louvado seja Deus. Deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora com seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que estava cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquele lugar, daquela cidade é Beceba. As mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças Eteia. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Isaque abençoa Jacó. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú e o seu filho mais velho e disse: meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pega o seu arco e as suas flechas, vai até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vai caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem, faça o que eu vou dizer. Vão ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-lo para ele comer.
Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os seus cabritos para mim. Os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Faz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da carne do animal que eu cacei, e depois me abençoe. A Isaque perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor Deus me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú, mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as suas mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele os abençoou. Mas antes de abençoar, perguntou mais uma vez: Você é o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma, depois o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu, e depois disse: Venha cá, meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto do pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: Ah, o cheiro é do meu filho. É como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, e que os seus campos produzam boas colheitas e a fartura de trigo. Que nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos, e que você mande os seus parentes e os seus descendentes de sua mãe. O trate com respeito. Maldito seja aqueles que o amaldiçoarem, e que seja abençoado os que abençoarem. Esaú perde a benção do pai. Isaque acabou de dar a benção a Jacó. Ia saindo quando Esaú chegou vindo da caça. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: Levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então, quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai.
e começou a chorar alto. Então disse Isaque: Você viverá longe das terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregada do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Jacó vai para Mesobotânia. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a benção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer? Logo quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó e disse: Escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. E ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaque e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Capítulo 28 de Gênesis. Então Isaque chamou a Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para Mesobotânia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saia muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam dono desta terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca e mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Ismael havia abençoado Jacó e o havia mandado para Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não se casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, filha de Ismael, irmã de Neiabote. O sonho de Jacó em Betuel. Jacó saiu de Beceba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra naquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava no lado e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tanto como o pó da terra. Eles se espalharão do norte ao sul, do leste ao oeste, por meio de você e dos seus descendentes. Eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé, como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betuel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se fores comigo
e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, e me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta é a pedra que pus como pilar, será a tua casa, ó Deus. Eu te entregarei a 10ª parte de tudo que me deres. Louvado seja o nome do Senhor. De tudo que me deres. Aleluia, glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, o nascimento de Jacó. Vemos aqui a morte, aleluia, de Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos que muitas das vezes, aleluia, quando queremos algo que não é nosso, louvado seja o nome do Senhor, pagamos um preço. Sendo que Jacó, aleluia, já tinha a promessa que o irmão mais velho serviria a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jacó quis dar aquele jeitinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde ele pagou o preço, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por meio de tudo isso, nós vemos Jacó obediente, né? Ao Senhor e ao Pai, né? Jacó levantando o altar para o Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 8, que diz assim: Jesus cura um leproso. Jesus desceu da montanha, do monte, e muitas multidões seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade dos oficiais superiores e tenho um soldado que obedece às minhas ordens. Digo para um vai e ele vai. Digo para um vem e ele vem. Digo para o outro vem cá e ele vem. Digo também para o meu empregado faz isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiram: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste, aleluia, se sentar na mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que se deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão haver chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano foi curado. Jesus cura muita gente. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. Ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Aleluia. Jesus respondeu:
As raposas têm as suas covas, os pássaros o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde descansar. E o outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda e até o vento, aleluia, e as ondas lhe obedecem? Jesus cura 2 homens dominados por demônio. Quando Jesus chegou na região de Gadara, no lado do leste da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles viviam no cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e esses se atiraram no morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Esse foi a nossa leitura de ontem, aleluia, dia 10, e de hoje, dia 11. E o desejo do meu coração, aleluia, é que nós, ao meditarmos na palavra, possamos, aleluia, tomar posse de cada versículo mencionado, que nossa fé, a nossa perseverança nas Escrituras possa ser aumentada a cada dia. Que o Senhor, Ele te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. Deus os abençoe, em nome de Jesus.